Tudo bom, meu querido? Prazerzaço estar com você, Ok, batendo papo. beleza. Tá me ouvindo bem? Prazer. Tô ouvindo. Você tá me ouvindo legal? Tô sim, cara. Prazer é Então, meu. beleza. Que bacana, cara. Se apresenta pra galera. Vamos começar com as Claro, apresentações. legal. Bom, pessoal, meu nome é Bruno Costa, né? Eu sou empresário e desenvolvedor de um aplicativo chamado BandNest, né? Ou BandNest, que em inglês quer dizer o ninho de bandas, né? Onde a gente realmente a ideia é divulgar mais do novo rock brasileiro, né? Em todas as suas vertentes. E através desse aplicativo, a ideia é que as bandas consigam publicar o seu som e ali a gente tem ouvintes esperando por músicas novas, eles são recompensados ao ouvir e avaliar essas músicas. Conforme eles ouvem, eles avaliam essas músicas, eles ganham pontos que eles podem trocar por prêmios e, enfim, conseguirem ser motivados por incentivar a novidade do rock, né? A partir daí, a gente começou a expandir. Na verdade, eu vi que faltava muito uma base para as bandas, né? Todo músico de rock ele tem a base de conhecimento, tem muito músico de rock, tem muita banda de rock boa no Brasil, mas faltava a base de conhecimento de marketing e divulgação, né? A galera ainda tem muito, assim, no geral, a galera ainda tem muito aquele sonho romântico de que fazendo som bom e jogando isso no Spotify, vai ter um olheiro de alguma gravadora que vai achar essa banda, né? E vai transformar a vida dessas pessoas de uma hora para outra. E não é assim que acontece, né? Então, eu vi que tinha esse gap no mercado, que a gente precisava explicar isso, né? E, e aí que começou essa conversa do Nova Era do Rock, que é onde eu entrego esse conteúdo de marketing e divulgação para bandas de rock, né? E também ofereço serviços de mentoria, né, sou cofundador de uma comunidade de rock, que é o Roxy Hub, né? Então, esses são os trabalhos que eu tenho feito hoje, Luiz. Cara, que bacana, que bacana. Isso eu venho conversando também bastante com outras bandas aqui, com a galera do rock, né? Aqui a gente está do lado aqui do rock cristão, mas a gente está no mesmo balaio de rock, né? Com Que certeza. Rock é rock. tá essa parte complexa para todo mundo, né? Ainda mais depois da pandemia aí piorou para todo mundo geralzão mesmo que faz música e faz entretenimento de modo geral. Mas o rock em si, ele teve uns auges, mas hoje ele não está na crista da onda, né, como teve lá nos anos 80, nos anos 2000, e ainda tem e mesmo assim, com o advento da internet, o pessoal ainda acha que vai ter um olheiro que vai pegar, vai levar para a gravadora, ainda tem isso, você que está mais nessa parte burocrática, se é que eu posso dizer assim, mas a parte dos bastidores, do show, do palco, do business, ainda a mentalidade do roqueiro ou da música em geral, ainda é isso, o pessoal ainda tá nisso. Tem sim. Assim, tá mudando, né? As pessoas estão mais É, atentas, elas estão vendo tudo que está acontecendo nas redes sociais e tudo mais, mas ainda existe essa coisa de, vou fazer acontecer no orgânico, vou fazer acontecer no amor, né? Então as pessoas falam assim, tô de novo, filho, minha filha daqui. de boa. Então existe muito essa coisa de que eles acham que eles vão conseguir acontecer simplesmente pela divulgação ou pelo compartilhamento de pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. Né? E não é desse jeito que Entendi. funciona. Né? Você Não, precisa não. criar um engajamento, você precisa criar uma conexão entre você e pessoas interessadas no seu tipo de som, para que essas pessoas tenham a proatividade de te divulgar e entrar no boca a boca. Né? Então você precisa criar esse elo. Ontem não. A última entrevista que eu tive, o bate-papo que eu tive foi com o André Zola, que é youtuber, é músico também. E a gente estava falando, acabou que ele se tocou esse assunto e tal, e acabou que a gente começou a conversar muito sobre propósito. Eu acho que é bem isso, né?
As bandas, não só a banda, o artista de modo geral, ele precisa ter um propósito. Aí sim ele vai, se eu tiver errado, você me corrija, mas ele precisa ter um propósito para que o público se identifique com ele. É uma peneira praticamente, né? Que aí ele vai saber que eu vou atrair quem eu tenho que atrair e eu vou me afastar de quem eu tenho que me afastar. Então eu creio que você ter um propósito é isso, né? Desculpa, cara. Sim. Não, desculpa de interromper, que às vezes dá o delay aqui, ó. Terminou. Mas enfim, é muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque ontem eu comecei uma série de lives no meu Instagram, no Instagram Nova Era do Rock, né, o @Nova Era do Rock, que é a jornada da profissionalização musical. E o tema de ontem foi propósito. Porque propósito, cara, é uma coisa que às vezes falta para as bandas, né? As bandas às vezes elas fazem música, e assim, isso não é do rock. Fazem música por música, né? Vou fazer música porque eu gosto de tocar. Mas existe sempre um porquê, existe uma mensagem que você quer passar, né? A música ela é composta de letra e melodia, e a letra ela tem uma temática. E se essa letra ela tem temáticas muito diversas, e cada hora você está falando de uma coisa, você não se conecta com ninguém. Ninguém consegue falar para todo mundo. Ninguém consegue agradar a todo mundo, né? Então você tem que entender que você precisa assumir uma temática, assumir um posicionamento e firmar aquele posicionamento. As pessoas elas se engajam, elas criam esse senso de comunidade, esse senso de tribo, esse senso de comunhão, quando você tem um posicionamento, você tem uma posição e as pessoas se identificam com aquela posição, né? Então o propósito ele é extremamente importante. A gente aqui por conta de ser rock cristão, parece que é óbvio, né? Você fala, a gente vai falar de Jesus, da Bíblia, mas não é tão óbvio assim, porque até mesmo de um nicho, que é o cristão, o cristianismo, você tem as suas vertentes, você tem as suas convicções, cada um tem uma... Haja vista, existe milhares de placas de igreja que são que ontem, até a última entrevista a gente estava falando que são de formas diferentes de interpretação teológica da palavra de Deus, mas então para a música, então isso não interfere de nada, é a mesma coisa. De modo algum, primeiro, assim, né? Bandas cristãs, elas não falam só sobre religião, né? Elas falam sobre outras coisas, outras temáticas, outras linhas editoriais. O rock cristão, tem muita gente, inclusive, que pensa, né, que fala do rock cristão como se fosse um estilo, uma vertente do rock. Não é, é uma temática. Não, é uma temática. Né? Existem vertentes do rock cristão de quase todas as vertentes, né? Existe thrash metal cristão, né? Sim, o rock cantado gutural cristão. Então você tem o cristianismo nisso, ele é uma temática. E dentro dessa temática existem muitas vertentes, né? Existem, por exemplo, vertentes do cristianismo ali né, das religiões protestantes, que elas inclusive não admitem a sonoridade do rock, né? Ou não tem, né? E existe que você tem que ter, às vezes, até um determinado vestimento, um determinado jeito de se vestir. Existem outras que não, que são um pouco mais, né? Tem menos protocolos em relação a isso. E no momento em que você se posiciona como artista dentro disso, né? Acho que no momento que você está até adotando o rock como uma forma de louvar, você já está se posicionando. Essa já é um posicionamento, né? O JP aqui falou Demon Hunter. O Demon Hunter é um exemplo, né? Aqui na rádio a gente toca diversas bandas. Assim, tem até uma playlist nossa chamada Ramá, que só toca porrada, né? Então, é que aqui no Brasil, eu já venho falando isso há algum tempo, lá fora nem tanto, eu percebo lá fora que a gente toca umas bandas gringas, tem contato com algumas bandas gringas, Estados Unidos, Finlândia, Grécia e tal, e lá fora a rádio que toca Nirvana toca a banda gospel também, né? E engraçado isso, aqui no Brasil que tem essa diferença, né? Tem uma rádio que só toca gospel e uma rádio que só toca outro estilo de música, que a gente chama como secular, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas
E aqui que tem essa divergência. Eu acho muito estranho seria interessante uma 89, uma Kiss FM tocar de tudo. É rock, sim, é rock. Independente, sim, do que ele prega, a mensagem que ele traz. Né? Sendo bom, sendo rock, cabendo dentro da minha programação, cabendo dentro da minha linha editorial radiofônica e tal, não, tem que tocar. A Kiss já teve algumas coisas que fez live com oficina, trouxe algumas outras coisas de fora, mas bem pontuais, muito pontuais, sendo que a gente tem bandas de rock no lado aqui, gospel cristão, de altíssima qualidade, que ninguém nem imagina que existe, porque não tem essa notoriedade, não tem esse espaço, né, nessa grande mídia, nessa mídia um pouco mais... aqui em São Paulo é Kiss e 89, né, que toca mais rock and roll. Exato. Então, se tivesse, seria muito legal para a cena de modo geral. Estou falando cena agora, não gospel, cena rock, né, do cenário rock aí. Pois é. Existe um preconceito na temática religiosa, né? Principalmente, acho que no rock, pelo fato do rock ele ter abordado, né, várias vertentes do rock terem abordado temáticas mais pesadas, né, temáticas e assim as pessoas que se conectam acabam conectando com o rock, né, e não são cristãs, né, ou não são voltadas ao cristianismo, elas encaram a música cristã como se fosse um sermão realmente, né, como se fosse uma coisa chata, uma coisa maçante, e não é, cara, não tem nada a ver, né, é uma cultura, é uma temática interessantíssima, né, falando de história, na verdade é história, né, que aconteceu, e você tá e os músicos são músicos tão bons quanto qualquer músico de outra temática do rock, né? Então são músicos, sim, virtuosíssimos. A Oficina G3 é um exemplo maravilhoso, né? Então não tem nada a ver isso, e eu acho que eu realmente concordo com você. Infelizmente o público aqui no Brasil ainda não tem essa cabeça aberta que o pessoal tem em outros lugares, né? Para ver a música como música e o gospel como uma temática a mais, como qualquer outra que as bandas abordam, né? Sim. Sim, o Fábio ele perguntou que essa segregação não é uma característica da América Latina, essa segregação de rádio gospel toca só gospel e não se mistura com secular e vice-versa. O que você acha disso? É da América Latina ou não? Eu acho que o Brasil, ele rotula, brasileiro ele tem essa mania de rotular demais as coisas, né? Lá fora, né, inclusive eu estava vendo um estudo do Spotify em relação a isso, que cada vez mais a música ela está se tornando fluida, existem menos barreiras, existem menos fronteiras entre estilos musicais. E se você for ver os novos estilos musicais, inclusive novos estilos do rock, eles estão cada vez mais misturando no mundo, eles estão cada vez mais misturando os estilos, né? Então você vê, por exemplo, um metalcore, hoje mais moderno, ele bota muita coisa de eletrônico, ele bota muita coisa de hip hop, de rap, né? De pop, no meio da sua sonoridade. E aqui no Brasil não, a gente tem mania de isso daqui é tal coisa, isso daqui é tal coisa, isso daqui é heavy metal, isso daqui é hard rock, isso daqui... E daí esses estilos não se misturam, os fãs de um estilo não ouvem o outro estilo, então existe muito essa questão da segregação dentro no Brasil, né? Eu acho que a gente precisa realmente trabalhar isso, mudar esse tipo de mentalidade, porque as bandas, todo músico, ele é um influenciador, né? Todo artista, toda pessoa que se expõe, está expondo um determinado produto, uma determinada tendência, ela está influenciando. E no momento em que as bandas começam a se abrir e mostrar claramente que não tem necessidade dessa diferenciação, os seus seguidores, os seus ouvintes, né, pelo menos uma parte deles, começa, de novo, é o posicionamento, né? Começa a se influenciar por aquilo e começa a ter essa quebra, né? Por exemplo, cara, vamos falar Angra, né, que é um expoente aí do metal melódico. Os caras gostavam de outros estilos, né? O falecido André Matos, cara, ele frequentava desfiles de escola de samba,
É mesmo. né? É, No meio da música deles tinha chorinho, tinha, né? é mesmo. Tinha ritmo. Então quer dizer, você, pô, por que isso não pode ser aberto, né? Hoje em dia o próprio Angra está se posicionando mais com isso, né? Tem feito esse tipo de conversa com músicos do funk, com músicos do sertanejo, né? No último álbum deles teve participação da Sandy, né? Então, É verdade. eu acho que é A muito da Sandy importante. e daquela vocalista lá, que eu esqueço o nome dela, lá do. Bem gutural também, né? Isso, na mesma música, né? É da mesma música, legal pra caramba. Então é importante que tenha esse tipo de posicionamento para que as pessoas comecem a quebrar essas barreiras e entender que, pô, eu sou roqueiro, mas eu não preciso só escutar rock. Tem um momento de você escutar rock, tem um momento de você escutar uma música mais good vibes, uma música mais, né, Sim, um, claro. um reggae, né, até mesmo, por que não um samba, né, uma música mais raiz, um sertanejo, uma coisa. Então, pô, por que não? Por que não? Né? Por que não enriquecer a sua cabeça, a sua mente com coisas mais ecléticas, né? E até incorporar essas sonoridades. Pô, deixam, elas só enriquecem o rock, né? Exatamente, que nem o JP aqui falou assim, foi o que aconteceu com o New Metal, quando começaram a botar rap, todo mundo desceu o pau, mas foi um grande movimento, e hoje as bandas são gigantes. Quando, não só do New Metal, mas de forma geral, quando misturaram, né, o rap com o rock, né, lá, o Rage Against the Machine e tal, o pessoal ficou meio assim, né, falou, nossa, que coisa estranha e tal. Mas, cara, e é um baita som, né? O próprio Red Hot, ele não é rock, é um rock soul funk, né? É Ou funk. uma misturada e é bom demais. Então, eu acho que o ouvido tem que se permitir um pouquinho a se ouvir, a ouvir coisas novas. E o Flia, eu lembro uma vez que eu tava, como eu sou baixista, então eu acompanho alguma coisa de baixistas e tal, não tanto quanto eu gostaria. Mas o Flia, uma vez, há uns bons anos atrás, eu vi que deu uma parada o Red Hot, ele falou que foi estudar música clássica, né? De aquela clássica bem basicona mesmo, assim, de raiz, né? Vamos dizer, e para ter mais vertentes melódicas para tocar no baixo. Uma pessoa meio desavisada fala: que tem a ver música clássica com o rock do Red Hot Chili Peppers? Tem tudo a ver. É. Porque é música, cara. E a música, a partir do momento que você entrou uma vez nesse ramo, você vai ter que estudar a vida inteira. E quanto mais você ouvir, quanto mais vertentes você aprender, mais rico a sua mente e a sua forma de criar vai ser melhor, né? Sim. Tem uma banda que eu me apaixonei agora recentemente, cara, que é uma banda carioca, que chama Odeon, não sei se você já conheceu. Não conheço, não conheço. Eles, eles misturam muita sonoridade, cara. Então, por que eu gostei, né? Porque há tempos eu vinha falando, cara, eu acho que a gente tem que misturar mais coisas. Eu falava, por que não? Por que não misturar, por exemplo, pô, o funk é um movimento que está em alta, por que não misturar o funk? Daí o pessoal, porque o funk só fala besteira, as temáticas. Não, cara, tem bandas de funk, tem músicos de funk que falam de temáticas, pô, né? O funk ele começou como um movimento de protesto, assim como o rap, né? Sim, Você ouve lá o início do funk, ele, pô, eu só quero ser feliz. ser Então, falava feliz. de temática séria. E até É. hoje você tem músicos de funk que, pô, estão falando de amor, estão falando de coisas assim. Tem temáticas pesadas, como o rock tem temáticas pesadas, Sim, né? claro. É. Então, de novo, são vertentes das temáticas e não a questão da vertente né, de outras coisas. Então eu acho que pode misturar. E daí chegou essa banda que é a Odeon, misturando essas sonoridades. Então os caras botam ali, por exemplo, um pouquinho de, como minha filha, eles botam um pouquinho de gente, eles botam um pouquinho de gente, eles botam um pouquinho de rock progressivo, metal progressivo. Caramba, que E daí, legal. e daí no meio disso, cara, eles botam pop, eles botam soul e eles botam funk carioca. Caramba, que legal. Então tem uma música lá que tem um pá, 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 e que é uma batida que você ouve, se você desconectar, você fala, pô, isso é funk, né? O Tá. vocal do cara, ele lembra alguma coisa ali entre. Olha a viagem, né? Mas o vocal do Hum. cara, ele lembra alguma coisa entre
o Chester Bennington, do Linkin Park, e Tá. o... Ah, como é que é o nome do cara? Às vezes me foge o nome, do cara do NSYNC lá. E Tá, agora tá. Eu não lembro o nome também, mas tô ligado o que eu tô falando. Meu Deus, Sei. enfim. Mas é um vocal liso, né? Então é o vocal do Chester Bennington cantando sem drive, né? Tá, E o dele, que esqueci o nome, depois me vem o tá. nome, um cara mega pop aí. Mas é um vocal bem limpo. E daí você fala, pô, esse vocal encaixa no rock? E encaixa perfeitamente, cara. E de repente o cara mete um guturalzão, né? Caramba, que legal. É super legal, cara. É uma bagunça sonora, mas é sensacional. Porque o que acontece? É uma banda. Putz, aqui, Fábio, obrigado. Justin Timberlake. Timberlake. Então, você. É uma sonoridade, cara, que vai se encaixar e o cara vai circular bem em vários eventos. Se tiver um evento tocando pop, essa banda vai chegar lá e vai arrebentar. Se uma banda de pop, se o NSYNC, se o Justin Timberlake, se a Anitta chama o cara pra fazer um feat, a música vai encaixar, Vai sacou? rolar, vai rolar. E de repente você tá apresentando a sonoridade do rock pros fãs de Anitta. E você tá Perfeito. expandindo. Eu creio que é que nem a conversa que eu tive uns dias atrás. Tudo que se encaixa aí, independente da misturada que fizer musicalmente, se encaixa na história do propósito. Porque se você, que nem você deu exemplo, essa banda quer fazer um feat com a Anitta, se o propósito das bandas de alcance de público for o mesmo, né, que é o por trás, não é o som é o que está na cara, o som é o que a gente ouve ali, tal, é o que está na cara, mas o por trás de tudo, a história, qual que é o propósito? Se o propósito se encaixar, você vai fazer feat com um monte de gente, você não vai se restringir a uma coisa só. A minha ideia, e eu vejo bastante coisa que a gente acaba querendo falar aqui para todo mundo, aqui para as bandas, é exatamente isso. Se faça o seu som, lógico, com qualidade, estudar, ensaiar, fazer com esmero e tal. Só que se preocupe muito com não só fazer a música pela música, mas fazer a música com propósito. Antes de você ligar os instrumentos, pensa, conversa com todo mundo e fala quais são as nossas influências, o que a gente tem em comum e o que a gente quer passar. Porque a partir do momento que você é muito melhor do que eu para falar sobre isso, mas se você tem um propósito, o porquê que você quer falar, o que você quer falar, qual tipo de mensagem que você quer falar, você consegue crescer muito rápido, pelo menos várias parcerias, porque você vai encontrar pessoas que falam a mesma língua que você. Exato. Então, por exemplo, né, é que aqui no Brasil a gente está acostumado, né, o Brasil, o fã de rock, né, ele é importado, né, a gente tem mania de ouvir muita música gringa e pouca música do Brasil, né, e a gente sabe que 5% da população só fala inglês, então a gente acostumou a ouvir muita música sem entender o que a galera tá falando, né, mas o que acontece? Quando você pega bandas que falam, que se conectam, que criam letras, aquelas bandas elas são caracterizadas como a voz de uma geração, né? Aconteceu isso com Legião Urbana, aconteceu isso com Barão Vermelho, aconteceu isso com Charlie Brown Jr. mais recentemente, né? São bandas que o que acontece? Além da música, da sonoridade ser boa, né? Apesar de que nem sempre todos esses músicos eram músicos virtuosíssimos, né? Exatamente. Mas a mensagem era uma coisa muito poderosa. Ela se conectava com o seu fã, ela se conectava com as pessoas ali. Então aquilo tem um outro tipo de impacto quando você se importa com a mensagem. E imagina se essas bandas cada hora falassem de uma coisa. Imagina se o Legião Urbana uma hora estivesse falando disso, né? Sei lá, os caras falavam muito sobre política, falavam sobre conscientização social e tudo mais, e falavam sobre a juventude. Eram as linhas editoriais dos caras. E se uma hora os caras começassem a falar para pessoas que estão na terceira idade, pô, já ia desconectar, já ia estar tentando, já não ia mais, você entendeu? Então por isso que existe a questão do propósito e da temática, ela é importante, ela tem que ser bem desenhada, né, bem focada na sua persona. Ontem também falei muito da criação da persona, né? A persona
é um tema muito usado pelo marketing, que é o estereótipo do seu fã ideal, né? Por que ideal? Porque você quer ter aquele fã? Não, porque provavelmente é a pessoa que mais vai se conectar com a sua mensagem, né? Então, quando você imagina, pô, vou falar de depressão e sentimentos causados pela variação hormonal que existe na adolescência. Pô, então eu vou falar com uma pessoa que tem ali 13 ou 14 anos e está passando por esse tipo de sensação, de sentimento, começa a experimentar coisas novas, a experimentar sentimentos novos e tem hora que se revolta e tem hora que faz tal coisa. Então, essa pessoa é para quem eu vou conversar, né? Vou definir, é um menino ou é uma menina de 14 anos que está passando por esse tipo de coisa, começou a experimentar, por exemplo, sentimentos de depressão ou sentimentos de coisas que acontecem nessa época, eu vou me conectar com essa pessoa. Então você cria aquele personagem, você cria as pessoas que estão passando por esse tipo de coisa, querem ter uma aceitação pela sociedade, tem medo de revelar determinadas coisas que passam pela cabeça, pelo medo de não ser aceito, pelo medo de ser excluído. Então eu vou me conectar com essa pessoa. Desenhe esse personagem e na hora que você cria conteúdo para esse personagem, você atinge a veia dessa pessoa. A pessoa são aquelas músicas que você fala assim, pô, parece que essa pessoa fez a música para mim. E fez, né? E fez. Ele fez exatamente pensando em você. Aqui no rock cristão, desse lado aqui, né? Eu falo bastante para as bandas, e teve banda que veio me criticar pra caramba, velho, não sei o quê. Eu falei, bom, se você tivesse 1 milhão, se você tivesse 10, 20 mil seguidores no seu Instagram, eu ia dar ouvido para você, mas você tem 10, 20, e ninguém comenta com você, não tô desdenhando, eu tô falando que eu tô te dando uma dica. Eu compartilhei, na verdade, um post seu, aquele que tem que você colocou vários rostinhos seus de um lado, e agora eu não vou lembrar exatamente qual que era o post, mas você acha que você lembra, né? Tem um que você colocou vários rostinhos e aqui um texto. Eu compartilhei, por favor, porque eu achei... né? Ajude a ser, né? Isso, exatamente. Mas deu assim, 99,9% das pessoas adoraram a dica, curtiram pra caramba, vieram conversar comigo depois e tal. Um dos motivos de eu ter te chamado também pra gente bater esse papo foi por causa desse post. Mas teve uma meia dúzia ali que não entendeu o recado, e não é, como eu estava dizendo, não é desdenhando dessa pessoa, mas é falar assim, meu, se você tivesse 1 milhão de seguidores, eu falava que, pô, legal, a tua estratégia, que não é essa estratégia, está dando certo, então beleza, eu vou te ouvir e vamos tentar. Mas agora, quem está fazendo essa estratégia que eu estou divulgando está crescendo absurdamente e você está estagnado, e eu sei, e há anos. Então, peraí, quem que está certo e quem está errado? Então, aqui, conhece a árvore pelos seus frutos, entendeu? Então, pera um pouquinho, né? Então, assim, eu creio que essas pessoas têm que começar a dar um pouquinho mais de ouvidos e entender esse negócio da persona, né? Então, no marketing, né, a gente fala bastante isso, né? Que você tem que primeiro desenhar a persona e falar com ela. E para você falar para ela, as bandas grandes, elas fazem exatamente isso. Antigamente, a gravadora ia no show, pegava um artista, levava para a gravadora, vamos assinar contrato, e ali a gravadora fazia todo esse trampo. Só que hoje o artista por si só ele tem que fazer esse trabalho, né? De parar, pensar e falar, meu, eu quero falar com esse público aqui, no pessoal do cristão. Eu sempre falo para eles, gente, repara nas bandas que são grandes, que são nossas referências, Oficina G3, Resgate, Fruto Sagrado, essas bandas e tantas outras, né? E essas bandas, cada uma delas são cristãs, são dentro do cristianismo, mas cada uma delas fala para um público cristão diferente. Uma fala de evangelismo, e um pouco o Resgate ele fala pro mais evangelístico, um pouco mais, até um pouco de engraçado, que as letras do Zé Bruno tal, são bem criativas e tal, eu gosto bastante. Então, e tem uma que é mais protesto, tem outra que é mais Bíblia, mais pancada ali e tal, aquela coisa mais direta. Então, eles entenderam quem é a persona, para quem eles querem falar e qual a linguagem que eles se sentem mais à vontade falando, né? Como outras bandas, Red Hot, Metallica, Nirvana,
Cada um tem a era do grunge, então todo mundo falava a mesma língua ali, e aí só mudava a sonoridade um pouquinho entre uma e outra, mas cada uma falava para o mesmo público, né? Então eu acho que tem que se espelhar nisso. Aqui a gente fala muito, o pessoal usa muito a Oficina como exemplo, porque é uma das grandes. Então você quer fazer igual a Oficina? Beleza, faça, mas não precisa fazer o som igual dele. Faz o seu som e atinge o público dele. É isso que ainda, não só no rock cristão, mas em outros também, as pessoas não entenderam isso. Você não precisa fazer o som igual. O que fez ele fazer sucesso não é o som, né? O Barão Vermelho, não são músicos virtuosos, mas a ideologia, a mensagem, o público que eles atingiram, eles falavam no coração do cara, como você falou. Não, parece que está falando para mim, parece que sou eu que estou querendo falar, ele falou tudo que eu gostaria de falar. Então, o funk faz muito isso, né? O pessoal fala, nossa, tanto que o pessoal canta em voz alta, por quê? Porque ele compôs uma música da qual eu gostaria de estar falando aquilo. Então ele entendeu a persona, né? O exemplo que você citou, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, era uma linguagem, era uma frase que o compositor sentiu, que todo mundo que morava ali na favela queria falar aquilo. Então se identificou. É um hino até hoje, né? É um hino até hoje. Até hoje do funk é um hino, né? E isso, que aí eu já queria puxar a linha para outro papo, é isso também que faz a banda crescer na web, né, hoje, que está mais fácil para todo mundo, né? Sem dúvida. Essa identificação com o público. Sim, você falou de várias coisas interessantes aí, né? Então, por exemplo, primeiro desse post, desse meme que eu compartilhei aí, né? Que é o pessoal falando assim, acabei de lançar um som novo. Aí vai virando o olho, né? Porque o que acontece, né? A galera, o comportamento ele é muito parecido, né? Então, quais são as coisas que eu levanto naquele post? Primeiro, cara, é a questão de que todo mundo quer ser tratado como celebridade, como uma individualidade, uma celebridade, mas quer tratar os seus próprios seguidores como uma massa, né? Então pega e faz o quê? Então, pega e manda uma... saiu meu som. Aí os caras criam uma lista de transmissão e fala aí, saca só meu som novo, pá! Cara, eu quando recebo um negócio desse, eu tô falando sério, eu nem abro. Se não falar meu nome, eu não ouço, cara. Porque o que acontece? A mensagem não é pra mim. Entendeu? A mensagem não é pra mim. A mensagem é pra um monte de gente. Se eu não ouvir, eu sei que essa pessoa, em vez de 10 pessoas, eu impactei 9. Eu sou um número. Então, se eu sou um número, cara, não faz mal. Eu também não sou interessante, entendeu? Agora, se vem uma pessoa e me manda uma mensagem, Bruno, olha só, acabei de lançar um som, né? E queria saber sua opinião, cara. Você conhece de música e tal? Me fala um pouquinho do que você achou. É um outro approach. Você entendeu? É um outro jeito de você falar pra pessoa. Você não tá usando, primeiro, você não tá usando de coitadismo, porque isso é outra coisa que eu odeio, cara. É coitadismo. Ajuda a cena, por favor. Ajuda um pobre pelo amor de Deus, não faz isso, cara. Porque no momento em que você tá fazendo isso, você tá criando o sentimento da pessoa de pena. Você quer que as pessoas te escutem por pena? Ou você quer que elas te escutem porque é uma coisa nova, é uma mensagem nova que você está trazendo, é um material, é um produto novo que você acabou de criar, né? Você botou sua alma naquilo. Agora, se você chega para essa pessoa e você fala, cara, eu sei que você conhece de música, ouve meu som aqui, me dá um... Eu gostaria que você avaliasse o meu produto, né? É um outro tipo de approach. Então, na hora que você for pedir para as pessoas ouvirem sua música, quando eu falei, e um monte de gente entende desse jeito, então quer dizer que eu não tenho que pedir para as pessoas ouvirem. Tem que pedir. Mas saiba pedir, saiba falar com as suas pessoas, né, com seus seguidores, com seus ouvintes. Cada pessoa, cada número daqueles, né, no 1000 e não sei quantos seguidores, é uma pessoa, cara, não é um número. É uma pessoa, essa pessoa ela tem uma individualidade, ela tem uma personalidade, ela tem um interesse, ela tem um sonho, ela tem um medo,
né? E cada pessoa dessas que você toque com a sua música e com a sua temática, e daí voltando para o assunto da temática que a gente estava falando, tem uma importância muito grande, né? Tem pessoas que são salvas por músicas. Você já ouviu falar de histórias disso? De pessoas que falaram assim, meu, eu tava a ponto de cometer suicídio e a sua música, ela me tocou de um modo que salvou a minha vida. Existe muita gente que fala isso. Você imagina o poder que tem a sua mensagem, né? De salvar uma vida. E essa pessoa que você tocar desse jeito, que você motivar, que você inspirar desse jeito, ela vai ouvir a sua música, ela vai ser sua fã, ela vai consumir a sua carreira pro resto da vida. Por isso que é importante a criação dessa persona, né? No momento que você se conecta com essa pessoa, a ponto disso, essa conexão é poderosíssima, né? Então dê importância. Entender o público, né? Exatamente, exatamente. E fale, cara, e fale com as pessoas e crie amizade. Tem muita gente que também fala isso daí. Ah, pô, mas eu tô falando isso daqui, quando eu conecto com essas pessoas, eu só tô me conectando com meus amigos, só meus amigos estão me ouvindo. Cara, tomara que você tenha 1 milhão de amigos. Se você tiver 1 milhão, se você criar esse relacionamento com as pessoas, de fazer amizades com essas pessoas vão estar conectadas em um outro nível com você, e elas vão ser aquelas pessoas que consomem o seu merchandising, usam aquilo como se fosse uma bandeira, como se fosse uma causa que ela está vestindo, e vão fazer o melhor marketing que existe, que é o marketing boca a boca. Essas pessoas, elas vão te divulgar, elas vão falar, pô, essa banda aqui, olha só que sensacional, essa banda é de um amigo meu, eu adoro essa banda, se liga, é um amigo meu, né? Pô, perfeito, né? Então faça muitas amizades na internet. A internet, ela permite que você faça amizade com pessoas que estão do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo. Seja amigo, faça amizade com essas pessoas, né? Cara, talvez eu tenha viajado um pouco e não abordei o último assunto aí que você tinha mencionado. Eu acho que isso de... Não, que eu tinha falado de crescer na web, mas a banda crescer, é isso que você está falando. Se identificar, entender, ouvir o público e fazer amigos, e você não só fazer, mas ouvir esses amigos, porque eles vão te dar um feedback que vai fazer você ter insights para você cada vez mais lapidar o que você vai abordar nas suas músicas, o que você vai abordar. Que nem a Albuquerque Flávia, deve ser Flávia Albuquerque, é isso que eu quero fazer música, influenciar até mesmo quem está à beira de cometer uma besteira. A música tem o poder de ir onde nós não podemos entrar. Acho que os músicos devem ser mais responsáveis pela arte que faz o propósito, de fazer propósito e tudo. É isso mesmo, é isso que a gente está falando. E já aproveitando o gancho, que acho que é uma pergunta que você ouve muito, eu já ouvi bastante, e você como especialista na área, prefiro que você responda. Como que uma banda, eu tenho uma banda, eu falo, cara, como que eu identifico a persona? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Como é que você faz? Eu acho que, em primeiro lugar, você realmente imagina, né? Então, você está começando a banda, você ainda não tem um público, você ainda não tem pessoas que consomem, talvez sejam seus amigos ou sua família, mas aí, de certo modo, né, são suspeitos pelo fato de você ser amigo ou família e acabam escutando pela proximidade. Você vai imaginar aquela pessoa com quem você está conversando. Muitas vezes você baseia a persona em você mesmo, apesar de que, tá? E isso é uma coisa muito importante, sua persona não é você. Não necessariamente precisa ser uma pessoa igual a você, e nem sempre as pessoas que são iguais a você são as que vão se conectar com a sua música, tá? Mas se você está criando um determinado tema, é porque é um tema que te interessa. E no momento em que você fala sobre aquele tema, você imagina uma pessoa com aquele perfil naquele momento. Então, por exemplo, eu estou falando de, que nem a gente falou aqui, depressão. Eu estou falando muito de depressão porque é um tema que várias bandas abordam, né, na sua temática. Então, por exemplo, você está falando de depressão, você vai imaginar uma pessoa que sofre de depressão.
Aí você começa a imaginar, você começa a bolar esse personagem, né? Como aqueles discos, aqueles álbuns conceituais que existiam, ainda existem, né? Mas existiam mais antigamente, que você criava um personagem que traçava uma história. Bola esse personagem na sua cabeça. Então, pô, se eu abordo uma temática que me interessa, eu quero falar sobre história ou fantasia, por exemplo. Estou falando aqui sobre temas fantásticos, né? Sei lá, Senhor dos Anéis. Que tipo de Sim. pessoa que vai se engajar com a temática de Senhor dos Anéis, né? Então, sei lá, uma pessoa mais do universo geek, que gosta de temática assim, assim, assado. Então você imagina essa pessoa, imagina que idade que tem mais ou menos pela sua sonoridade. Você fala assim, uma pessoa de 14, 15 anos, sei lá, gosta de jogos de videogame e gosta de temáticas desse tipo, lê muitos livros, faz. Então você vai desenhando esse personagem, essa é a persona. E daí você vai começar a se comunicar com essa persona, criar posts para essa persona, escrever letras para essa persona. E daí você começa a ter contato com o mundo exterior. E aos pouquinhos, algumas pessoas vão te dar retorno disso, algumas pessoas vão se engajar com esse conteúdo. E daí você vai identificando, pô, eu imaginei que era uma pessoa de 14 anos, menino, mas se engajaram mais meninas de 16 anos. Beleza. Você vai forçar a sua comunicação para meninos de 14 anos? Não. Se quem está se engajando mais são meninas de 16 anos, eu vou mudar minha persona, eu vou adaptar minha persona. São meninas de 16 anos, num universo geek, que fazem assim. Então você vai levar para aquela outra persona, você vai adaptando a persona, né? Ou de repente, futuramente, você vai ter 2 ou 3 personas. Porém, quando você tem 2 ou 3 personas, foi até um assunto que eu toquei ontem, você tem que tomar cuidado para que essas personas não sejam muito diametralmente opostas, né? Então, por exemplo, quando eu criei o BandNest, quando eu criei o aplicativo ele tem o ouvinte, ele tem as bandas, né? Tá. E eu queria conectar, e eu queria, através do mesmo Instagram, né, das mesmas redes sociais, impactar ambas as personas. O músico que está querendo se divulgar e o ouvinte que quer ouvir música nova. E acontece que não deu certo. Por quê? Porque um conteúdo se conectava com um determinado tipo de pessoa e outro com outra. Então, quando, por exemplo, eu fazia uma divulgação de uma banda, quem se conectava eram os ouvintes que queriam conhecer bandas novas. Tá. Quando eu divulgava, quando eu dava dicas de marketing para músicos, quem se conectava era um músico. Era um músico, Entendeu? Então o que acontece? Em cada post eu conectava 50% do meu público, foi perdendo engajamento. Entendi. Sacou? Agora, quando você tem personas mais ou menos similares, né? Então, por exemplo, hoje, minhas personas. Uma das personas é o músico jovem que está começando, né? Então, por exemplo, um músico ali de 16, 17 anos que resolveu, vamos falar, né? Um músico de 16 anos que começou a aprender guitarra, está querendo bolar uma banda, começou a ter contato com o mercado musical, mas que está perdido de como começar a se divulgar. Então essa é uma persona. O outro é um músico de 30 anos, 30 anos, 35 anos, vamos dizer assim, né? De 30 a 35 anos, mas vamos fixar no de 30 anos, a persona que eu desenhei é 30 anos, que já está na estrada há algum tempo, já teve contato com o mercado, sentiu que o mercado ele é mais hostil, mais agressivo do que ele imaginava e menos aberto, né? Então tentou se engajar com outros músicos, tentou se engajar com outras bandas e não conseguiu, não identificou as sacadas e que está perdido e está disposto a investir para abrir os seus horizontes e começar a divulgar melhor, começar a encontrar a sua banda. Então essa é uma outra persona. Só que você entende que são personas diferentes, mas que a minha comunicação ela vai engajar com as duas. Só que a diferença é que eu vou ter um produto para uma e eu vou ter um produto para outra. O músico que tem 16, 17 anos, ele provavelmente não vai ter a possibilidade de contratar uma mentoria, porque é um produto mais caro. Então, né, a menos que seja de uma família um pouco mais abastada, uma pessoa que já tem um pouco mais de dinheiro, esse cara vai ter que pedir para o pai, para a mãe,
para investirem no produto e de repente nem sempre o pai e a mãe estão dispostos a investir nisso para a pessoa, né? Quem investiria isso é um músico de 30 anos que está querendo mudar de carreira de repente, né? Sim. Agora, um curso de uma mensalidade de R$ 30 por mês, essa pessoa de 16, 17 anos, ela pode fazer isso, ela pode fazer um curso desse, ela pode investir nisso. Pô, vou pegar a minha mesada aqui, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho hoje para fazer esse tipo de coisa, para que meus pais me dão para isso, e vou investir num curso para uma carreira que eu quero desenvolver. Você entendeu? Então eu tenho produtos diferentes, mas a minha comunicação, ela se engaja com as duas personas, né? Então tem que tomar cuidado para que essas personas que você está traçando não sejam diametralmente opostas, senão você vai estar querendo atingir todo mundo e daí complicou, né? Sobre o que você falou, você tinha dois públicos diferentes, que quando você falava de marketing, você atingia a banda, e quando você divulgava a banda, você atingia o público que queria conhecer bandas novas. Quando você tem dois públicos completamente diferentes, qual a solução que você achou e qual a solução que você indica para escolher uma ou outra e ir para cima dela, ou tentar manter isso? O que você resolve? Cara, por mais difícil que seja, o ideal é você ter duas redes sociais separadas. Entendeu? Então você teria um perfil para divulgar bandas e você teria um outro perfil para dar dicas para esse segundo público, né? Então você vê hoje, vamos pensar não em bandas, em músicos, mas em YouTubers, né? Então tem YouTuber, por exemplo, que ele tem 2 ou 3 canais diferentes, né? De assuntos diferentes, né? Assuntos diferentes. Então, por exemplo, tem o Peter Jordan. Peter Jordan, que é um cara que ele fala, ele tem o Ei Nerd e tem o Nerds de Negócios. São duas personas diferentes. Em uma ele está falando de marketing digital, em outra ele está falando de assuntos geek, né? De cultura geek. Então são temáticas diferentes, né? Eu anotei algumas coisas, por isso que eu estou olhando para o lado aqui. Site, que já me perguntaram também, site ainda é relevante nos dias de hoje, com rede social, com Linktree, com Spotify, com essas coisas todas? Ainda é relevante se ter um site, mas e como seria esse site? Um site como antigamente, completo, com posta notícias e tudo mais? Ou como que seria? Tá, foi interessante você abordar isso daí. Eu postei falando sobre isso agora há pouco tempo, né? Tem muita banda hoje em dia que não tem site. Antigamente toda banda tinha site e as bandas começaram a negligenciar nisso, né? O site, como era antigamente, ele era uma coisa mais passiva. Hoje em dia existem os blogs, que são mais ativos, ou seja, todo dia você está postando coisas lá. Por que eu acho que um site é relevante, né? Porque, em primeiro lugar, ele é um porto seguro. Né? Quantos perfis de bandas, quantos perfis a gente já viu serem bloqueados, tomarem bloco ou até mesmo serem banidos das redes sociais? Imagina se o seu único forma de comunicação é o seu perfil na rede social. A sua banda morreu, a sua banda sumiu no momento em que seu perfil foi bloqueado. Foi banido. E às vezes são banidas de modo injusto. Alguém foi lá e denunciou um determinado conteúdo, ou você falou uma palavra que tem duplo sentido, né? Pode ter um sentido ou outro, e a inteligência artificial entendeu aquilo como uma ofensa. E não era. Você entendeu? Exato. E daí você pegou e bloqueou o seu perfil. E daí? Né? Se você tem um site, o seu site está preservado lá. Você pode até usar o site para falar: poxa, pessoal, meu perfil antigo foi bloqueado, esse é o novo e eu estou me divulgando através desse daqui agora, né? Outra coisa, dá uma sensação de profissionalismo. A gente tem que entender que a banda, ela é uma empresa, né? A banda, ela é uma empresa. E que empresa que você dá atenção se não tiver um site, né? Você no mínimo acharia que é golpe se uma empresa tentasse te impactar pelas redes sociais, mas não tivesse um site, você fosse procurar no Google e você não achasse essa empresa. Né? Então ela só tem rede social e página no Facebook, né? Exato. Então você ter um site, ele te dá esse ar de profissionalismo,
né? E ele é muito útil para, por exemplo, você vender shows. Quando você vai para um produtor, né, além de um release, que é um documento muito importante que fala sobre a banda, né, uma apresentação da banda, você tem você vai mostrar o seu site. Então o produtor dá uma olhada e fala, pô, essa banda tem um site, é uma outra visão que ele vai ter. Né? E uma terceira coisa é o seguinte, o site ele te traz um material de apoio muito importante. Você pode ter páginas de lançamento, onde você, por exemplo, vai criar um clipe, você põe o seu clipe lá, mas você põe diversas outras informações, você põe fotos junto com aquele clipe, você põe vídeos de bastidores naquele site de lançamento, você põe história do que rolou, né? Então a pessoa que vai ser impactada por aquilo ali, ela vai ter muito mais informação do que ela teria simplesmente visitando o YouTube, né? E mais do que isso, você pode colocar os chamados, o pixel do Facebook, por exemplo, né? Ou do Google, onde você vai saber o que é o pixel. O pixel ele é um código, né? Um pedaço de um código que você bota na sua página e o Facebook ou o Google, eles podem rastrear as pessoas que estão sendo impactadas por aquela comunicação. Então, se você fez uma propaganda através do Facebook, que é dono do Instagram, então você fez através do Facebook ou do Instagram, e essa pessoa foi para o site e clicou numa página de merchandising, essa pessoa está sendo rastreada. E depois você pode pedir para o Facebook para direcionar anúncios do seu merchandising para pessoas que têm um perfil similar àquelas pessoas que se interessaram pelo seu merchandising no seu site. Genial. Né? Então o Facebook vai fazer esse trabalho. O Facebook ele faz todo esse rastreamento de público e ele sabe o público de cada pessoa. E daí ele vai identificar, pô, essa pessoa que foi através do que se interessou pelo Merch, ela se interessa por páginas de religião. Então, para começar, ela vai entregar isso para pessoas que se interessem por religião. Né? Essa pessoa ela gosta de rock and roll, então eu vou entregar isso aqui para pessoas que se interessam por religião e por rock and roll. Essa pessoa ela se interessa por roupas, por camisetas de banda, então eu vou entregar para pessoas que se interessam por religião, rock and roll e camisetas de banda. Então ele vai nichando aquilo e entregando para um público que tem muito mais probabilidade de comprar o seu merchandising. Né? Então, por isso que o site é importante. Fantástico. A Alquimist Oficial falou aqui sobre o assunto que a gente estava falando. Para quem está meio perdido com a formação da persona, vale a pena pegar um fã da banda ou pegar alguns fãs da banda e fazer uma entrevista ou bater um papo fazendo essas perguntas para que se possa chegar a um comum, fazer algumas perguntas para tentar identificar e nichar quem já curte a banda? Excelente. É um modo perfeito de você fazer. Inclusive, esses fãs, né, os super fãs, que são aqueles que... Os super fãs são os que sustentam a banda, né? O super fã é aquele cara que qualquer material, qualquer conteúdo que você criar, essa pessoa vai consumir. Né? Ela veste a sua banda como uma causa. Então, se você criar um merch, ela vai engajar. Se você criar um crowdfunding, ela vai engajar. Se você... E não vai perguntar preço, eu não estou falando por causa disso eu vou explorar essa pessoa, não. Mas sim, essa pessoa ela não vai estar assim, não vou comprar a camiseta do Alquimist porque a camiseta é cara. Não, eu vou comprar a camiseta, eu vou juntar aqui 2, 3 meses, eu vou comprar a camiseta do Alquimist porque é do Alquimist, eu quero mostrar que eu gosto de Alquimist, entendeu? Então, esses super fãs, eles são o público ideal para vocês. Então, se vocês têm esses super fãs, peguem a característica comum desses super fãs e façam aquilo que as redes sociais fazem. Entendi. Deixa eu ver a característica delas. Elas têm mais ou menos 14 a 15 anos. Pô, todas elas têm interesse em conteúdo de tecnologia. Pô, todas elas têm interesse em conteúdo... Então, pega essas características, né? E você define essa persona. Porque você quer 1000 fãs com aquele perfil. Se você tiver 1000 superfãs, né, esse é o número mágico que a gente fala. Se você tiver 1000 superfãs, a sua carreira é sustentável. Você consegue viver de música. Tá? Porque você imagina, se você vender uma camiseta por R$60 e você tiver 1000 superfãs, quando você criar uma camiseta nova, você vai ter R$60 mil. Que dá para sustentar, dá para
dá para produzir um disco, dá para montar um clipe, dá para fazer um monte de outras coisas, né? E dá para viver alguns meses, inclusive. Então, esse é o número mágico. Vá atrás disso. E nem sempre esses 1000 superfãs são os seguidores, né? Seguidores normalmente não é fã, seguidor não paga conta. Superfã é outra conversa. A gente pode, para ter esses superfãs, qual seria como que eu pego, por exemplo, tenho 5.000 seguidores numa rede social, enfim, N número, seja qual número for. É interessante essa que o pessoal do marketing digital usa muito, eu uso bastante aqui. É interessante para a banda também ter a famosa lista de contato. Super, super. Uma estratégia que eu uso, e assim, né, eu não engano ninguém, porque é importante você ter sempre aberto e estar falando aquilo que é real, né? Hoje em dia, através das redes sociais, as pessoas identificam muito o que é mentira e o que é verdade. Mas o que eu sempre incentivo as pessoas é o seguinte, pegue as pessoas que estão se engajando mais, o ouro das redes sociais não é o número de seguidores, é o engajamento, né? Então não adianta nada você ter seguidores se esses seguidores não são engajados, eles não comentam, eles não compartilham, eles não salvam seus conteúdos, eles não trazem esse tipo de coisa. Então é mais importante você ter um perfil com 1000 seguidores, onde 300, 400 se engajam, do que você ter um perfil de 10.000 seguidores, onde nem 100 estão se engajando com o seu conteúdo, né? Por isso até que eu deixei de lado o meu perfil do Bandnest e comecei a nova era do rock, porque o meu perfil do Bandnest, por causa de erros que eu cometi no passado, essa coisa das 2 personas, de estratégias como seguir para ser seguido, essas coisas assim, eu perdi muito engajamento e nem o algoritmo do Instagram estava mais me ajudando lá. Então eu criei a nova era do rock para começar um perfil limpo e valeu muito a pena. Então o engajamento é uma coisa muito importante. E essas pessoas que forem se engajando, você tem que estar trazendo elas cada vez para mais próximo. Então as pessoas que curtiram, isso é um nível de engajamento. As pessoas que comentaram, cara, não deixe de responder um comentário, pelo amor de Deus. Comente em todos os comentários. Responda essas pessoas. E não responde assim, foguinho, ou, né, mãozinha, ou... Não, cara, comenta. Pô, que bom que você curtiu. Né? Que bom que você curtiu. O que você mais gostou desse conteúdo? Qual foi a parte que você mais gostou? Né? Trata ele como amigo, né? Trata como amigo, exatamente. Se as pessoas mandaram DM, responda as suas mensagens diretas. Responda o seu Messenger, responda o seu WhatsApp, responda tudo isso daí. É importantíssima essa conexão. A conexão mais forte que o Instagram entende é o DM. Se uma pessoa te mandar DM e você responder esse DM é mensagem direta, né? Direct message. Se essa pessoa te mandar um DM e você responder, muito provavelmente o seu story vai aparecer logo no começo para aquela pessoa. Porque aquela pessoa identificou que você tem uma conexão importante com ela e ela vai falar, essa pessoa vai gostar de receber os stories dessa banda. Então o DM é o tipo de conexão mais importante que você faz. Pode ver que nos meus comentários, nas minhas coisas, no meu story, eu sempre falo para as pessoas, você quer receber esse conteúdo? Me manda uma DM dizendo quero. E daí eu vou responder essa pessoa e vou passar o link. Por que eu faço isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque o Instagram vai perceber que o meu conteúdo é importante para essa pessoa e vai entregar mais. E o segundo motivo é porque no DM, qualquer link que eu passar, ele é clicável. Se não for por DM, o único acesso que essa pessoa vai ter é através do link da minha bio. E eu só tenho um link. No link da bio, Então, se essa pessoa me manda quero e eu mando o link para ela, é um caminho mais fácil para essa pessoa receber o meu conteúdo ou acessar alguma coisa que eu estou querendo. Né? É o tal do funil do marketing. Sim, E como que uma banda pode fazer para pegar esse contato? Seja o cara que comentou, seja o cara que curtiu, seja o cara que mandou a DM, é mais fácil. Mas como que a banda tem lá 5, 10 mil seguidores e tem uma galera que está interagindo, tá engajando? Como que eu trago essa pessoa para mais perto de mim para não ficar dependendo da rede social? Porque aquilo que você falou lá atrás, se eu depender da rede social, amanhã eu posso tomar um bloco, eu perdi todos os meus contatos, perdi todos os meus fãs e me lasquei. Eu vou ter que começar do zero e os caras não vão me achar, porque eu não tenho site,
eu só me dependi das redes sociais, tomei bloco, me ferrei e acabou. Minha base de dados eu perdi. Como que eu faço para sair dessa cilada? Porque a rede social, eu creio que a rede social ela tem que ser, como você disse, um funil. A rede social ela tem que ser uma ferramenta para atrair as pessoas, para que eu possa ter elas no meu churrasco no final de semana, ou ter elas no meu show. Né? Então, mas eu uso essa ferramenta para só chamar atenção. Ela não é o fim, ela é um meio. Então, o fim qual que é? Ter o contato dessa pessoa no WhatsApp, por exemplo. Eu tenho o e-mail dela ou o telefone dela, porque ela não vai mudar o e-mail e o telefone drasticamente. Como que eu faço isso? Perfeito. Bom, esse negócio que você falou, o fim e o meio, é muito importante, né? Porque a gente tem que ter sempre na cabeça e a gente, às vezes, perde esse foco. O fim, qual que é? Cara, eu quero me sustentar com a minha banda. Eu quero transformar a minha banda numa profissão. Então eu preciso que pessoas, no final das contas, consumam o meu conteúdo. Ou elas vão fazer, né, vai ter uma quantidade de streamings que o Spotify vai me pagar direitos autorais, ou essas pessoas vão consumir merch, ou essas pessoas... Então o nosso foco tem que estar sempre nisso, e não em número de seguidores, que são as chamadas métricas de vaidade, né? Usando as redes sociais, eu acho que todo post ele tem que ter uma chamada para ação. Mesmo que você esteja entregando conteúdo de graça para essa pessoa. Então você está dando música para ela, a pessoa vai escutar uma música, no final fala assim, me diga o que você achou dessa música. Isso é uma chamada para ação. Comente aqui embaixo o que você achou dessa música. E as pessoas que comentarem, se você não pedir, as pessoas vão fazer menos, tá? Quando fizerem, vão fazer menos. Então sempre peça alguma coisa no seu post. Mas sim, não comece pedindo. Entregue o conteúdo, entregue aquilo, presenteie a pessoa e depois você peça. Pô, me diga o que você achou dessa música, me diga o que você achou desse som. E daí as pessoas vão comentar. Aquelas que comentarem, você vai procurar interagir com elas. Comentar de volta, fazer com que essas pessoas continuem comentando, de repente continuar aquela conversa na DM, né, na mensagem direta. E aos pouquinhos essas pessoas vão se engajando cada vez mais. Daí você cria um grupo e fala assim, galera... Para vocês que estão sempre curtindo o nosso som, né, e gostam do nosso conteúdo, eu criei um grupo no WhatsApp, no Telegram, onde eu entrego mais conteúdo para vocês. Conteúdos exclusivos que eu não publico aqui. Se vocês quiserem, o link está na bio, ou digite quero na DM e eu te mando o link, né? E tragam essas pessoas para esses grupos. E eu, obviamente, alimente esses grupos. Esse grupo ele vai se tornar mais importante do que a sua rede social em si, porque essas pessoas são pessoas que a gente chama de aquecidas, são pessoas super engajadas com o seu conteúdo. Elas estão... É o famoso VIP, né? É o famoso VIP. Então essas pessoas já estão interessadas num conteúdo adiantado que você vai ter, né? Então alimente essas pessoas, traga muito conteúdo, traga muito valor para essas pessoas que estão lá dentro, tá? E ali dentro você vai ter a etapa final do seu funil. Né? Se possível, o ideal é que você ali dentro você faça as suas vendas, mas não só faça a venda. Né? Mesmo no grupo, no seu grupo final, você tem que entregar muita coisa gratuitamente, muito valor, para que as pessoas no final, pô, galera, ó, falando nisso, lancei esse álbum, tal, não sei o quê, o que vocês acharam, não sei o quê, eu vou entregar um clipe exclusivo para vocês, pá, não sei o quê. Ah, a propósito, tem o meu merchandising também, ó, eu tô vendendo aqui. Essas pessoas vão ter muito mais probabilidade de comprar. Né? Perfeito. E eu sei que você tem horário, eu também tenho. Só a última pergunta que até já tinha me feito nos bastidores aqui, sobre anúncios pagos. É válido para a banda? Tem que saber fazer? Como fazer para não perder dinheiro? Enfim, qual dica que você dá? Válido. Qual orientação você dá? Perfeito. Eu acho que é super válido, tá? Se a banda tem dinheiro, o anúncio ele faz você crescer mais rápido, né? Então faz você acelerar. Você pode crescer organicamente? Pode, mas demora mais tempo. Né? Crescer organicamente você faz através de conteúdos que você faça que sejam compartilháveis, que as pessoas tenham vontade de compartilhar, usando hashtags e tudo mais. Para você fazer anúncios pagos, a estratégia que mais dá certo para as bandas que eu trabalho é o seguinte: primeiro, eu faço 2 tipos de anúncio pago. O primeiro, eu faço um anúncio chamando as pessoas para o meu Instagram. Ou seja, chamando as pessoas para o Instagram da banda, no caso, né? Tá. E daí não basta ser um clipe, vou botar um pedaço da minha música e arrasta para cima para seguir a gente. Não. Vai lá, chama a atenção da pessoa. Ei, espera um pouquinho, né? Você gosta desse tipo de música? Daí você mostra um pedacinho do seu clipe, da sua música, por exemplo.
Pô, então faz o seguinte, arrasta para cima e segue a gente no nosso Instagram, porque a gente entrega muito desse conteúdo, a gente entrega covers, a gente entrega versões, a gente entrega coisas. Então fala o que você vai entregar, né? Você chamou atenção, você mostrou o que você faz, você fez a chamada para ação e você mostrou o que você vai entregar. Aí essa pessoa provavelmente vai te seguir. Seguiu no Instagram, você vai aquecer essa pessoa com conteúdos que você está entregando gratuitamente, com valor que você está entregando para essa pessoa. Música, mensagens, entretenimento, coisas que você está entregando para essa pessoa, para que essa pessoa tenha interesse de estar cada vez mais próximo do seu perfil. E daí depois você vai usar um outro anúncio, que é um anúncio para anunciar o seu lançamento para as pessoas que já estão engajando com o seu perfil na rede social. Essas pessoas têm muito mais chance de irem, ouvirem realmente e te seguirem no Spotify, botarem sua música em playlists, porque elas já estão aquecidas, elas já gostam de você, já gostam da sua banda. Né? Então, sim, faz sentido, mas existe uma estratégia. Muita gente anuncia para público desconhecido e daí, cara, você gasta muito dinheiro. Porque você pode impactar pessoas que não têm interesse na sua música, elas vão chegar lá, não vão gostar da sua música, vão sair e o Spotify vai contar como skips, né, como pulos. A pessoa pulou a minha música, então essa música não é relevante. E mesmo que a pessoa goste, a pessoa, pô, puta, que legal essa música, não sei o quê, daqui a pouco o Instagram vai te jogar para o Spotify vai te jogar para uma outra música de uma outra banda, porque você não seguiu aquela banda, você não entrou no perfil dela. E daí aquela pessoa já esqueceu sua música. Então você perdeu aquela pessoa do mesmo jeito. Né? Então você teve um streaming, aí, né? Você teve um streaming, você foi iludido, achando que, nossa, eu tô botando dinheiro e a galera tá indo, beleza? Mas a hora que você tirar esse dinheiro, essas pessoas sumiram. Né? Então tem esse cuidado aí, e para isso que servem as redes sociais. Luiz, realmente eu tenho horário, eu vou ter que ir aqui, cara. Eu já ia encerrar, meu irmão. É isso que eu ia falar. Vamos encerrar, que eu sei que você também tem, eu também tenho horário. E, cara, deixa seu recado, deixa seus créditos, agora é contigo, pode falar aí. Boa. Em primeiro lugar, obrigado pelo espaço, cara, obrigado pela audiência, obrigado por todas essas perguntas, pelo seu tempo. Sensacional. Galera que veio através do Bandnest, sigam a Rádio Rock do Alto, né? Uma rádio web muito legal, com foco bastante no rock cristão, né? Mas é um conteúdo muito legal. E eu gostaria também de pedir para que as pessoas acompanhassem a Nova Era do Rock. Essa semana a gente está fazendo a jornada da profissionalização musical, onde eu estou tratando sobre esses temas. Então, sempre às 8 horas da noite, a gente está falando sobre esses temas durante essa semana. Ontem a gente falou sobre persona, hoje a gente vai falar sobre redes sociais, a diferença, as características de cada rede social, as principais, né? Então, Instagram, YouTube, TikTok, e falar um pouquinho de característica dessas redes e como você escolhe a rede social que você vai focar a sua divulgação. Tá? Quem tiver interesse, entre lá no @ Nova Era do Rock, né? Ou cliquem aqui em cima, né? E me sigam e mandem uma DM para mim pedindo para entrar no grupo e eu já jogo vocês para os grupos de marketing musical, onde eu estou fazendo as divulgações e estou entregando conteúdos extras sobre essas lives que eu estou fazendo durante essa semana. Luiz, muito obrigado de coração. Perfeito. Cara, foi sensacional. Bruno, a conversa. Obrigado. Vamos marcar outra, que o papo tem muita coisa para conversar. Tem. Vamos marcar uma outra com um horário mais tranquilo para mim e para você, que aí a gente vai falando. Fechou. Beleza? Fechou. Beleza, meu amigo. Muito obrigado. Bruno, obrigado. Obrigado. Um vamos se falando offline aí para a gente acertar as coisas. Vamos sim, com certeza. Falou, meu querido, obrigado a todo mundo que participou aí, todo mundo que fez as perguntas, interagiu, e depois a gente volta com mais entrevistas aí para todo mundo. Valeu, um abraço. Um abraço.